Olá, queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam firmes e fortes na presença do Senhor, amém? Hoje nós vamos fazer um comentário, na verdade um resumo aqui do livro de 1 Coríntios, e eu convido você também a olhar os resumos anteriores que nós fizemos aqui. Você vai encontrar aqui no nosso canal o livro de Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então a gente vai aqui tratar acerca de um resumo geral, né, desse livro para vocês terem uma compreensão ampla, né, sobre esse livro. E futuramente nós vamos aí fazer um comentário capítulo por capítulo, explicando de forma mais detalhada cada capítulo e cada versículo de determinados livros, amém? E hoje nós vamos iniciar aqui por 1 Coríntios, se você está vendo aí na tela, você vai acompanhar comigo, amém? Paulo ele esteve na cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária, junto com Timóteo e Lucas, né? Lucas por quê? Porque de Filipos em diante, Lucas ele se inclui nos relatos, então a gente considera que ele se juntou, né? Então, Paulo esteve na cidade de Corinto, ele passou ali na sua segunda viagem missionária. A carta ela foi escrita na terceira viagem missionária, quando esteve em Éfeso. O período aí 55 a 56 depois de Cristo. A duração em que ele esteve nessa cidade. Paulo esteve em Corinto por volta de 1 ano e 6 meses. Essas são as informações que chegam até nós. Atos capítulo 18, verso 11, vai fazer essa citação de 1 ano e 6 meses que ele esteve nessa cidade. Eu quero inclusive falar para os irmãos aqui acerca desse mapa, né? Não sei se os irmãos conseguem visualizar aí, mas é bem simples. Aqui do lado direito tem o nome Síria, você vai encontrar Antioquia, que é o local onde Paulo vai partir, né? Paulo parte, ele vai passar por Tarso, sai de Antioquia, Tarso, Derbe, Icônio, Listra, Antioquia da Pisídia, e ele para aí em Éfeso. Então é de Éfeso, né, dessa região aí que ele vai enviar essas cartas para Corinto. E por efeito de informação, Paulo ele não escreveu só 1 e 2 Coríntios. Os relatos dizem, né, históricos principalmente, que Paulo escreveu aí 4 cartas, né, para essa região. Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, Paulo fazendo uma breve citação dizendo: assim como eu já vos escrevi. E em 2 Coríntios, ali no capítulo 2, verso 9, você vai encontrar Paulo falando de uma outra carta que ele também havia escrito. Então, no total seria 4 cartas, mas essas 2 cartas elas se perderam. Então nós temos apenas hoje 1 Corinto e 2 Corinto, que poderia ter sido a segunda e a quarta carta, né? Então isso aí só por efeito de informação. Vamos lá. Por qual motivo Paulo decidiu ir para essa região de Corinto? Existem aí vários motivos, mas eu quero falar aqui pelo menos 4 razões que levou Paulo a ir para Corinto. E essas 4 razões já vai aqui trazer um bom contexto histórico da cidade. Por exemplo, a primeira razão pelo qual Paulo tinha decidido ir a essa cidade é a geografia dessa cidade, né? O motivo geográfico. Corinto é banhada por 2 mares, Mar Egeu e Jônico. Corinto era uma cidade que tinha um porto muito importante, uma espécie de encruzilhada do mundo inteiro. Todos passavam por ali. Então Corinto recebia gente todo dia e saía gente todo dia. Ou seja, era uma cidade onde tem um fluxo muito grande de pessoas saindo e entrando. Ou seja, é o local ideal para implantar uma igreja estratégica. Então, a geografia da cidade é uma das coisas que traz uma boa cooperação aí, um bom motivo, uma boa razão, né, para Paulo estabelecer uma congregação em Corinto. A segunda razão é a razão histórica. A cidade de Corinto havia sido devastada, destruída, mas muito recentemente ela havia sido reconstruída. Ou seja, uma cidade nova onde as pessoas não estão com as suas culturas enraizadas, consolidadas. Então, Paulo vê esse um dos motivos, historicamente falando, para implantar essa igreja nessa região. Ou seja, a cultura ainda estava sendo estabelecida, consolidada, desenvolvida, e o evangelho estava entrando para ir junto com essa cultura, trazendo a cultura do reino, né? O terceiro motivo, inclusive o texto está bem grande, talvez aí na sua tela,
porque é um motivo histórico, né, bem importante, que é a razão moral. Primeira razão geográfica, segunda razão histórica e a terceira razão moral. Corinto era uma cidade muito pervertida, que a palavra corintianizar, para você ter uma ideia, tornou-se um palavrão. O sinônimo, essa cidade tornou-se sinônimo de quê? De imoralidade, de perversão sexual. Nessa cidade tinha um monte, um grande monte, e nesse templo ficava ali a deusa Afrodite, chamada na época de deusa do amor. E lá neste templo havia mais de 1000 prostitutas cultuais que adoravam essas divindades pagãs por meio de promiscuidade sexual. Essas prostitutas, elas desciam, né, até os navios, até os cais ali e se relacionavam com aqueles homens, né, segundo eles, para cultuar, né, o deus deles ali. A gente vai até ver no próximo ponto que essa questão da prostituição e a religião, ela se misturava bastante aí no próximo ponto. E também tinha nessa região uma entidade pagã chamada Apolo, que incentivava, né, a homossexualidade, segundo esse contexto histórico aí. Havia, né, a influência, né, desse deus, que é o deus Apolo, né, para eles. Então havia um incentivo muito grande dessa prática, né, da homossexualidade. E você vê isso no capítulo 6, do 9 a 11, Paulo vai falar de membros que vieram, né, dessas práticas e decidiram servir, né, a Cristo. Né? Ou seja, uma cidade como ela era, com essa tamanha decadência moral, com certeza precisa do poder do Evangelho. Então a gente vê aqui 3 razões: geográfica, histórica, moral. E a gente chega aqui na 4ª razão, que é espiritual. O problema de Corinto é que a religiosidade estava de forma muito conectada com a imoralidade. E você vê isso, por exemplo, em países como Índia, né, que existe lá deuses, por exemplo, que representa o órgão do homem, né? E as mulheres fazem seus votos ali para poder terem filhos, né? E quando recebem ali vão agradecer. Então tem uma mistura muito grande. E um local como esse, né, é o local ideal para trazer o anúncio do Evangelho, a pureza, a santidade, né? Então a gente encontra muito isso em Corinto. Então tem essas 4 razões: geográfica, histórica, moral e espiritual. Indo adiante, se você pudesse resumir essa carta, como a gente iria resumir? Vamos resumir que Paulo está falando. Paulo escreve essa primeira carta de Corinto, e o resumo geral dessa carta, Paulo pode estar falando aí sobre a conduta cristã. Paulo está falando sobre a nossa conduta como cristão. Amém? Então vamos lá. Um resumo por problema. Interessante isso aí, porque geralmente eu falo um resumo por capítulo, né? E por que eu falei resumo por problema? Porque eu peguei a ideia do Peter Wagner. Ele foi muito sugestivo em afirmar que, como Paulo escreveu essa carta para resolver problema, então seria de forma muito sábia estudá-la ela pelos problemas que ela havia. Então Peter Wagner foi muito sugestivo em afirmar que Corinto não deve ser estudada capítulo por capítulo, mas problema por problema, porque é justamente esse o motivo de Paulo escrever essa carta. Ele escreve para resolver problema. Então vamos lá ver os problemas dessa carta. E já fazer aqui alguns comentários breves, né? Porque como é um resumo, é algo bem rápido. Vamos lá. O primeiro problema que a gente vai encontrar nessa igreja é o problema da divisão dentro da igreja. O capítulo 1 e capítulo 4. Havia um problema. Eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo, outro eu sou de Pedro. E Paulo vai dizer, por acaso, quem somos nós? Nós somos servos. Por acaso eu fui crucificado ou foi Cristo? Então Paulo vai dar aí vai jogar pegar um balde d'água e jogar nesses irmãos, falando que situação é essa, que divisão é essa, todos nós estamos trabalhando por uma só causa. Então esse culto à personalidade, né, é o problema da divisão dentro da igreja. 2, problema da imoralidade e disciplina, né? Um jovem foi encontrado lá com a esposa de seu pai, sua madrasta, e os irmãos estavam levando isso como uma coisa normal, comum, sem disciplinar, e Paulo falou, não, tem que disciplinar. Né? E você vai encontrar Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2 pedindo para restaurar esse jovem, para que ele, né, deve ter se encontrado ali em posição de arrependimento, então teria que restaurar esse jovem, né? Você vai encontrar isso, o problema da imoralidade e disciplina no capítulo 5.
problemas da briga interna dentro da igreja, capítulo 6. Situações que poderiam ser resolvidas no âmbito congregacional, eles estavam indo até os grandes juízes, né, da cidade para debater ali situações que poderiam ser resolvidas dentro da igreja, e isso envergonhando o nome de Cristo lá fora. E eu fiz aqui um resumo do problema do casamento, ou seja, um problema que surgiu com relação ao casamento e conjugal no capítulo 7, mas eu vou fazer um resumo do capítulo 7 para os irmãos. O verso 1 até o 11, Paulo vai falar de cristãos casados com cristãos. O verso 12 ao 24, cristãos casados com não cristãos. E o verso 25 ao 40, cristãos não casados. Então ele vai fazer um breve comentário sobre cada situação aí, que era um dos problemas que tinham ocorrido. Pessoas que... Corinto era tão prostituta, as pessoas, né, ali algo tão promíscuo, que muitos casados viviam juntos ali e não se permitiam fazer relação entre eles. Eles faziam relações com as prostitutas. Não havia mais vínculo ali de marido e mulher. Então, quando Paulo chega nessa cidade, ele vai corrigir essa situação. E aí, quando não é 8 ou 80, alguns já não queriam nem ter mais relação porque achavam que era pecado. Assim, uma situação bem complicada mesmo. E Paulo teve que corrigir essa situação. Verso 5, liberdade cristã, que fala no capítulo 8, até onde vai minha liberdade, né? Liberdade, o capítulo 8 vai falar se eu como carne ou não, se eu escandalizo meu irmão, eu paro, eu continuo, até onde vai? Eu sou livre em Cristo, mas até onde vai a minha liberdade, né? Não é porque eu sou livre que eu vou fazer da minha liberdade para dar ocasião à carne, né? O problema 6, o ministério de Paulo, ele vai ser questionado, então no capítulo 9 ele vai falar sobre isso. 7. O problema da idolatria. Ele vai falar isso no capítulo 10. O uso do véu e a Santa Ceia é um outro problema. Ele vai falar isso no capítulo 11, né? E o 9º problema, dons espirituais e ministérios. Surgiu um problemaço aí, né? E os irmãos não estavam conseguindo entender como é que funcionava aí. Um se levantava e profetizava um por cima do outro, interrompia o momento da palavra. Então, assim, uma coisa muito desorganizada. E Paulo nem vai proibir esses irmãos de usarem os dons. Paulo vai corrigir. Ou seja, irmãos, parem de usar o dom. Não, Paulo não vai fazer isso, porque não é bíblico. O Espírito Santo está fazendo isso, está agindo dessa forma. Os irmãos é que são imaturos. Então, Paulo faz o quê? Ao invés de proibir, Paulo corrige para que eles continuem atuando, mas da forma correta. Capítulo 12. O amor é o maior dom. Esse foi um dos problemas. Os irmãos não estavam entendendo que... Até no capítulo 13 você vai entender. Paulo vai iniciar dizendo ali, né, que se eu poderia ter o dom de línguas, variedades e doar tudo, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Então os dons espirituais e ministérios sem o verdadeiro amor não adianta de nada. Você tem que atuar, mas entendendo que o amor é tudo. Então ele fala no final lá, no final fica o amor, a fé, a esperança, mas no que vai continuar até o final é o amor, né? O verso 11 não, o capítulo 14, que seria o 11º problema aí, a utilização das línguas estranhas, é um problema, né? Algo que aconteceu lá e Paulo teve que corrigir. O problema de número 12, a importância da ressurreição, Paulo vai escrever vai dedicar, na verdade, o capítulo 15 para falar só sobre ressurreição, porque problemas surgiram nessa igreja por causa desse assunto, e Paulo vai trazer esse esclarecimento. E 13, instruções sobre as ofertas. Então a gente encontra aí um resumo, a gente acaba de fazer aqui um resumo de 1 Corinto. E do fundo do meu coração eu desejo que você seja abençoado, que esse material sirva de bênção para a sua vida. Amém? Até a próxima, que Deus abençoe.